Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom, eu espero que vocês estejam bem. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, de clicar no gostei, de compartilhar. E vamos embora para a nossa aula aqui de literatura brasileira, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre a importância e as contribuições da obra literária de Afrânio Coutinho, a literatura no Brasil, para a formação do canone literário nacional. Lembrando que essa aula é baseada no material dos professores André Dias, Marcos Page e Ilma Rebelo. Gente, como a gente viu na aula passada, o Afrânio Coutinho, ele considerava a literatura como a arte da palavra, né? Sendo, portanto, um produto da imaginação criadora. E por esse motivo, ele escolhe o método estético e estilístico para estudar as obras literárias. Logo, ele vai trabalhar com a parte intrínseca dessas obras, certo? Ele vai deixar de lado, vai deixar assim num segundo plano a parte sociológica, a parte historiográfica, digamos assim. O conceito que Sodré trabalhava, o conceito que Veríssimo trabalhava, ele deixa em segundo plano, ok? Bom, pessoal, mesmo com essa questão que ele traz, fica evidente dois critérios distintos da historiografia de Afrânio Coutinho. O histórico, que ele leva à investigação dos traços nativistas, e outro estilístico, que se refere à periodização literária. E, apesar disso, a escolha de tal metodologia trouxe inovações à história da literatura, antes pautada no estudo sociológico. E essa divisão periodológica é utilizada até hoje na maioria dos manuais didáticos, né? E outra contribuição dele é o resgate de obras literárias de várias regiões do Brasil, nunca antes estudadas ou catalogadas, além de reunir o maior número de escritoras brasileiras, do maior número de escritoras brasileiras. Porque até então se falava apenas dos homens, ok? Bom, ele lembra da aula passada que ele fala ali de Gregório de Matos, etc. Ele traz ali que já tem essa visão da literatura brasileira desde essa época. Então, as obras de Gregório de Matos e do padre Antônio Vieira estão diretamente relacionadas à problemática da origem ali da literatura brasileira, tá? A questão da nacionalidade na nossa literatura constitui um centro de discussão dos trabalhos historiográficos. Há várias concepções, e entre elas a que considera a produção dos séculos 17 e 18 como prolongamentos da literatura portuguesa. E isso seria a visão de Romero, Veríssimo e Sodré. Tá? E a legítima literatura brasileira só teria existido após a independência política e ali junto com o romantismo, etc. Partindo dessa concepção de que o Brasil se diferenciava do colonizador em hábitos, sentimentos, em fala, fisionomia, Afrânio, ele organiza a obra A Literatura do Brasil, que faz uma revisão do conceito historiográfico tradicional. Nessa obra, ele considera brasileira a parte da literatura produzida antes da independência, tá bom? Bom, vamos ver aqui, então, a obra A Literatura do Brasil. Coutinho, em 1952, foi encarregado pelo professor Leonídio Ribeiro de organizar e planejar a publicação de uma história literária intitulada A Literatura no Brasil, que a gente viu na aula passada, que foi um trabalho em grupo, né? Um trabalho coletivo, né? E essa obra ela teve ali, inicialmente, foi publicada com 4 volumes, de 1955 a 1959, e posteriormente foi ampliado para 6 volumes, de 1968 a 1971, revista e atualizada em 1986. E foi a primeira obra literária de forma coletiva, tá? O primeiro volume, ele estuda questões genéricas e introdutórias, a compreensão da literatura brasileira, e divide-se em 2 partes. A primeira, composta de 4 prefácios escritos por Afrânio Coutinho para as sucessivas edições, e apresenta o planejamento e metodologia adotada na obra, descrevendo o processo evolutivo da nossa literatura e a integração dos estilos. Já a segunda parte está dividida em 8 capítulos e apresenta o desenvolvimento da literatura, o panorama intelectual europeu da época do descobrimento, a expressão popular, o escritor e o público, a gênese da ideia de um país chamado Brasil, a formação e o desenvolvimento da língua nacional, entre outras
questões. Então, você percebe aqui que essa parte 2 ela tem uma pegada um pouco mais do desenvolvimento mesmo da literatura, da expressão popular, ali já do público, da relação escritor e público, etc. O estudo da literatura é apresentado a partir dos estilos da época. Era barroca, neoclássica, romântica. Ele lembra que ele faz essa periodização, então ele faz também essa divisão de estilos literários, tá? No primeiro capítulo desse volume, ele expressa seu pensamento crítico e apresenta o seu conceito de literatura. Ele apresenta também os critérios e o método adotado na obra de caráter estético e estilístico, embora alguns autores tenham se desviado dessa proposta inicial. Lembra que na aula passada a gente viu que eles tinham uma ideia, mas que não foi exatamente como eles pretendiam fazer, né? A cada período literário, Coutinho traz um panorama geral da literatura brasileira e os autores de maior relevo. Tá? Ao abordar a questão da periodização, ele recorre aos estudos de René Wellek, um importante crítico literário austríaco, segundo o qual a literatura tem o seu desenvolvimento próprio e autônomo, que não pode ser reduzido ao de outras atividades ou mesmo à soma de todas as atividades ali. Tá? E segundo esse autor, né, citando esse autor, o Aframe diz que a história de um período consistirá em mostrar a ascensão e decadência do sistema de normas, as mudanças de um para outro sistema. Acho que talvez por isso ele goste de trabalhar com essa periodização. Dessa forma, Coutinho critica as divisões periodológicas em história literária de até então, que se baseavam em critérios políticos, a partir de classificações como colonial e nacional. Você falou, mas Fernando, você acabou de falar que ele trabalhava com a parte de periodização? Sim, mas para ele era uma questão estilística. Ele percebia que sobressaía um estilo em decadência do outro, ok? No prefácio da segunda edição, em 1968, o autor fala do início da literatura brasileira, que teria começado no século XVI pela voz barroca dos jesuítas. Tá? E aqui ele não fala colonial, ele fala barroco. Aos poucos, ela foi desenvolvendo a sua fisionomia, as suas características formais e temáticas, em virtude da incorporação da nova realidade que se formava, ganhando autonomia com o romantismo. Perceba que a literatura, mesmo aqui, para ele, dizendo que a literatura já tinha surgido antes mesmo da independência, mas ele diz que a autonomia da literatura brasileira começa com o romantismo. E de acordo com ele, em consonância, né, em concordância com Sodré, finalmente, com o modernismo, estabeleceu-se uma literatura de exportação e não de importação, porque é justamente no modernismo que acontece a literatura brasileira, né? A quebra a gente não traz mais, a gente vai só exportar, vamos abrasileirar o que é nosso e ponto final. Bom, como preconizavam muitos historiadores, ele lembra que essa visão é defendida por outros teóricos, como Roger Baptiste, professor do Sorbonne, especialista em literatura brasileira. O segundo volume estuda os períodos barroco e neoclássico, quando o Brasil começa a se definir ali, né? A conceituação do período que se estende... Perdão, gente, pelo barulho. De novo, a conceituação do período que se estende de meados do século XVI ao final do século XVIII, como o barroco, é uma novidade para os estudos historiográficos. Anteriormente, essa fase era incluída no classicismo, tá? Então, tinha se alocava esse momento ali no classicismo, tá? Os sermões de Vieira e as sátiras de Gregório de Matos são consideradas expressões literárias do barroquismo brasileiro. Ele utiliza até esse nome, né? Barroquismo. O padre Antônio Vieira, embora nascido em Lisboa, é tido como fundador da literatura brasileira para ele aqui, tá? E Gregório de Matos falava em nome da nova gente e da nova terra que se criava. No período de transição do século XVII, o sentimento nacional se aguça e os movimentos emancipatórios aumentam.
O neoclassicismo surge como um ponto de equilíbrio, mas também de nostalgia, com a volta de uma arte mais próxima da natureza. E a gente vai lembrar lá na parte do neoclassicismo, enfim, Fulgeni Urbi, etc. Tá? Bom, Afrânio menciona que as cartas escritas na colônia sobre as viagens, como a de Pero Vaz de Caminha, não pertencem à literatura no sentido restrito. Tá? E a gente viu algo muito parecido lá na nossa primeira aula. Mas essas cartas teriam a ver com a história e com a sociologia. São obras sobre o conhecimento e valorização da terra, roteiro náuticos, relatos de naufrágios escritos para os europeus e não necessariamente escritos aqui ou sobre aqui. Né? Desses motivos teriam saído as primeiras letras escritas na colônia. Tá? Já a literatura jesuística teria nascido sob o signo do barroco, mas foi só no século XVII, segundo o crítico, que o estilo barroco encontrou maior expressão, como nas obras de Gregório de Matos, na poesia lírica, satírica e religiosa, e nas obras do padre Antônio Vieira, na parinética, né, que seria um gênero relacionado à arte de pregar, à eloquência, etc. Nos sermões do padre Antônio Vieira está o ponto alto da estética barroca, a união do cultismo, que tem a ver ali com aquela linguagem mais rebuscada, extravagante, ali com muito uso de metáforas, de figuras de linguagem no geral, né? E também do conceptismo, que seria ali um jogo de ideias, um raciocínio lógico, uma retórica mais rebuscada também, tá? E o emprego ali de figuras de linguagem, paradoxo, antítese, hipérbole, e isso aqui também é redundante, porque já estaria aqui no cultismo, né? Bom, outra inovação introduzida por Afrânio na historiografia literária brasileira é a ideia do conceito de rococó. Eu confesso que eu ainda não tinha estudado sobre o rococó, tá? Então, esse conceito de rococó originário nas artes plásticas em torno da década de 1700. O romancista alemão Helmut Hatzfeld, radicado nos Estados Unidos, foi um dos primeiros a propor a utilização desse termo na literatura. Então, o rococó foi um movimento artístico europeu que surge entre o barroco e o arcadismo, seria ali um período intermediário, quando o barroco ele começa a se libertar das temáticas religiosas, Nas artes, as suas principais características são o uso de cores claras, representação de alegorias e da vida profana da aristocracia e a leveza nas construções, entre outros. Segundo Coutinho, ao gosto barroco do grandioso e da ostentação, sem que haja completa libertação, pois o barroco continua sob formas degeneradas e decadentes e sucede uma procura da qualidade clássica na medida de correção, conveniência, disciplina, simplicidade, delicadeza, que vão dar no rococó e no arcadismo. O que acontece? Se a gente for parar para analisar a parte de arte plástica do barroco, a gente percebe ali na música uns tons mais sombrios, na arquitetura uma questão mais sombria também. Uma outra coisa, na pintura, você percebe que tem uma cor mais escura, uma cor mais clara, que mostra esse dualismo. E aqui no rococó você percebe que ele já vem dizendo que são tons mais claros, cores mais claras. Você tem essa quebra justamente na parte plástica, digamos assim, nessa parte plástica, tá? No entanto, Afrânio Coutinho e Valteicir Dutra, crítico responsável pelo desenvolvimento do tema na obra, não apresentam maiores explicações sobre o rococó, exemplos literários. Eles só citam, vamos falar do rococó e deixa ali. Tá? O terceiro volume, dividido em 8 capítulos, apresenta uma visão abrangente da era romântica, tá? Em sintonia com as mudanças sociais e políticas no Brasil e no mundo em meados do século XVIII. Perceba aqui que ele começa também a falar sobre essas mudanças sociais. Ele não era avesso, ele não era contra falar sobre isso, ele só deixava de lado um pouco, ele colocava em segundo plano, porque o que interessava a ele era a obra em si. Mas aqui ele vai falar um pouco das mudanças sociais e políticas no Brasil e no mundo em meados do século XVIII. Os 2 primeiros capítulos analisam as origens europeias da era romântica e apresentam suas principais características: exaltação sentimental, a melancolia, o culto à natureza e etc. Tá? E alguns capítulos são dedicados ao estudo da poesia, que era o gênero de maior relevância na época, tá? E em sua relação com o indianismo, com o ultrarromantismo e o byronismo. O ultrarromantismo é caracterizado pelo culto do egocentrismo, da melancolia, do pessimismo. Já o byronismo
humanismo, eu deixei aqui, é pelo narcisismo, egocentrismo, angústia e pessimismo, ok? Caso você queira ler com mais calma esse material aqui, é só baixar aqui no link que vai estar na descrição do vídeo, ok? Bom, 2 capítulos são dedicados à prosa de ficção e a obra de José de Alencar é destacada, mais uma vez José de Alencar sendo falado, e neste volume também são analisadas as origens da crítica literária romântica, tá? Em relação ao romantismo, o Afrânio não introduz novidades no canônico literário e na importância dada à estética em questão, principalmente porque o romantismo seria ali o início realmente da literatura brasileira no ponto de vista dos outros autores, né? Quanto ao legado deixado pela estética romântica, o crítico diz que nesse período os gêneros literários ganham autonomia e consistência. Perceba que aqui ele não diz que inicia, ele diz que ganha uma autonomia e ganha uma consistência e amplia ali, no caso, o público leitor e começa a ter uma visão melhorada do escritor, né? Digamos assim. A literatura deixa de ser um instrumento de ação religiosa e moral e passa a ser uma expressão estética, uma expressão artística. Embora Coutinho considere que a literatura brasileira tenha surgido desde a colonização, né, da nossa terra, foi no romantismo que a literatura se adaptou ao meio físico, social e histórico. Olha que interessante. O 4º volume estuda o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e os grandes movimentos literários da poesia e da prosa da segunda metade do século XIX. Esse é considerado um dos períodos mais ricos da prosa da ficção brasileira, tá? Na qual se afirma a obra de Machado de Assis, Lima Barreto, Aloysio Azevedo, entre outros. A gente já viu também isso com os outros autores. Além disso, foi a fase de consolidação da crítica literária. O volume, então, é dividido em 2 blocos, a Era Realista e a Era de Transição. E a segunda parte estuda o movimento simbolista, o impressionismo na ficção e o sincretismo. Esse foi o 4º volume. Já no 5º volume, em 5 grandes capítulos, ele faz um estudo das vanguardas europeias do início do século XX e ali traz também o modernismo e as transformações subsequentes. O primeiro capítulo, que ele chama de A Revolução Modernista, vai analisar os antecedentes do movimento, né? O clima tenso que paira no mundo e que desencadeia a Primeira Guerra Mundial, vai falar ali da Semana de 22 e dos grupos modernistas, né? Da antropofagia, pau-brasil, verde amarelo e anta, inclusive Machado de Assis e Manuel Bandeira faziam parte de alguns desses movimentos, inclusive outros autores também. O segundo capítulo, o modernismo na poesia, faz um estudo de toda a poesia brasileira após 22, até a geração de 45, que seria ali, se eu não me engano, a 3ª geração do modernismo, tá? E o terceiro capítulo, Vanguardas, vai focar nos movimentos sucessores do modernismo, concretismo, poesia praxis, poema processo e arte correio. O 4º capítulo, o modernismo na ficção, vai estudar o legado do modernismo na prosa, desde o romance carioca às sondagens psicológicas, ok? Os escritores da década de 1950 também são analisados, né? Escritores como Guimarães Rosa, e aí a gente tem aqui a inserção de Clarice Lispector. É engraçado porque em nenhum momento eles citam a Raquel de Queiroz aqui em 1930. Pelo menos aqui no material ninguém falou nada. Mas aqui em 1950 ele acaba falando da Clarice, tá? Então, eu acho interessante. E representantes das gerações posteriores. O 5º capítulo vai focar na crítica modernista, tá? A sociológica, a social e a estética. Lembra que ele não concorda muito com a crítica sociológica ou com a crítica que ele falava, a crítica de jornal. Mas aqui é diferente. Ele está falando da crítica modernista, a crítica sociológica, a social e a estética, a nova crítica e o movimento editorial. É isso que ele vai trabalhar aqui nesse 5º capítulo. Para Coutinho, o modernismo representou a maioridade da literatura brasileira, ou seja, quando ela se tornou independente, vamos colocar assim, tá? E desencadeou uma renovação literária e artística. Obviamente, porque quem já estudou, já leu sobre a Semana de 22, eu acho que dá até um arrepio quando você entende sobre isso, né? O 6º volume, Relações e Perspectivas, conclusão, completa o assunto
discutir os assuntos discutidos nos volumes anteriores e apresenta estudos sobre os diversos gêneros, poesia, teatro, crônica e conto, e sobre a literatura infantil. O livro vai apresentar também estudos específicos sobre o panorama da literatura brasileira das décadas de 1980 e 1990, os novos rumos da historiografia literária, além de 2 capítulos sobre a origem da nossa literatura, a língua, a independência, entre outros assuntos. O último capítulo da obra, Visão Final, complementa o volume dedicado ao modernismo, com o estudo das décadas de 1950 e 1960. Nesse volume, o capítulo intitulado Historiografia Literária em Novo Rumo, ele vai traçar ali um panorama dos trabalhos historiográficos no Brasil. Inicialmente, a história literária se confundia, então, com antologias acompanhadas de notícias bibliográficas em produções históricas. E a gente vê isso quando a gente estudou Romero e Veríssimo, né? E essa fase pertence à maioria das obras surgidas antes de Varnhagen, tá? Da fase das antologias, segundo a Fran Coutinho, passou-se à fase erudita. Então, a gente sai da fase das antologias e vai para a fase erudita, a partir da utilização do método histórico, que aqui começa a ser trabalhado. E depois disso, depois dessa fase erudita, começa-se uma outra fase, a fase sociológica e naturalista, com o Silvio Romero, justamente, que consolidou a historiografia literária. E essa concepção sociológica marcou as obras de histórias literárias desde então. Então, a gente volta a dizer aqui que o início de tudo da parte de crítica literária vem com o Romero, apesar de que ele tem ali, ele sofre alguns ataques depois. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no gostei, de compartilhar, de chamar mais pessoas para cá. A gente se vê no próximo encontro. Beijo, tchau!